Eu sou o Bob, eu sou administrador de empresas de formação, mas empreendedor de profissão. O que era a terceira pergunta? Minha mãe se chama Oyara, está viva, tem 90 anos, é bióloga. Meu pai já é falecido, se chamava Frank e era engenheiro. FGV foi o resultado de um erro anterior à FGV, que foi com um pai engenheiro e com um pai engenheiro e com um jovem de 17 anos que gostava de consertar coisa, e um teste psicotécnico que dizia que eu era de humanas, solenemente ignorado por todos nós, eu inclusive, eu fui estudar engenharia. Isso foi um enorme fracasso na minha vida, até que um dia eu resolvo mudar e chego pro meu pai e tenho uma conversa, daquelas conversas sérias, onde eu digo que foi um erro e que eu quero mudar, e ele pergunta o que eu quero fazer administração, e onde, e ele diz, eu digo GV, e aí ele diz, ok, o nosso deal é o seguinte, você entra, se você entrar eu te ajudo, pago, se você não entrar, você vai trabalhar. E aí eu entrei. E aí, a partir daí foi um grande acerto, foi uma grande descoberta. Apesar de ser um negócio de administração de empresa, etc., foi a primeira vez que eu vi psicologia, sociologia, o que tinham dito na escola, que eu era um cara de humanas, mas nunca tinha sido exercitado, começou a ser, pelo menos que levemente, exercitado na GV. Isso foi um grande acerto, foi um momento feliz para mim. Essa é uma pergunta excelente. A minha relação com geometria, ela não, na verdade, até 2 segundos atrás, quando você fez essa pergunta, ela não existia. Eu nunca tinha chamado o que eu faço, meus rabiscos para pensar e para conversar, de uma relação com a geometria, e muito mais de rabiscos. Mas agora que você coloca, eu acho que a geometria para mim é uma desvendadora de caminhos, de fluxos, de lógicas, e que acaba explicando muita coisa da vida das pessoas quando eu converso com elas, e obviamente muitas coisas da minha própria vida quando eu faço o que eu chamava de rabiscos e vou chamar agora de minha relação com geometria para mim mesmo. A Ford foi o meu primeiro assunto sério com o trabalho. Ele não era tão sério formalmente porque ele era um estágio, mas ele ficou muito sério porque na terceira semana que eu estava estagiando lá e que eu não fazia nada, só Xerox, que é uma coisa que existia naquela época, né? Tipo, não sei se Xerox existe ainda hoje, mas eu fui pro meu chefe, que era um americano louco, e pedi a conta. Aí ele achou muito esquisito, estamos falando de 25 anos atrás, estagiário não pedia conta. E ele falou, o que você quer? Por que você está pedindo a conta? Eu falei, eu não faço nada de útil. E aí ele falou, e o que você quer fazer? Eu falei, eu não sei, não conheço nada, sou estagiário, mas qualquer coisa útil. E aí ele me deu um projeto que eu descobri pouco tempo depois que era o maior projeto do ano da companhia, e eu toquei como estagiário. Isso para mim foi uma grande revelação que anos e anos e anos depois eu consegui entender, né, connecting the dots, que na verdade isso significava que eu tinha um espírito empreendedor, uma atitude empreendedora, que depois em alguns momentos virou empreendedorismo mesmo, sendo dono de empresa. Naquele momento não era mais uma atitude, mas foi um momento
Esse período de 2 anos e pouco na Ford foi um momento de revelação por isso, porque eu toquei o projeto, eu continuei como estagiário, eu não ganhei aumento, eu não pedi aumento, eu estava a fim de fazer coisas. E foi incrível porque eu trabalhava numa divisão menor, que era a Ford Tratores, e com isso eu descortinei o mundo, porque eu falava com o presidente e eu era o estagiário. Eu participava das reuniões mais importantes da empresa como estagiário. Todos os presidentes, diretores, gerentes, funcionários, etc. E eu como estagiário. Então foi um enorme MBA de autoconhecimento, onde sem dúvida nenhuma, eu me lancei numa coisa, talvez por um motivo singelo de estar num tédio absoluto, quando eu pedi a conta. Me lancei desse jeito, não era um ato heróico, era um ato anti-tédio. Mas a partir desse ato e a partir da loucura do chefe que me deixou como estagiário, que não sabia nada, tocar um projeto, eu comecei a entender quem eu era, o que funcionava, que tipo de jogo político eu estava disposto a fazer, que tipo de jogo político eu não estava. E principalmente as coisas da atitude, eu adorava fazer. Eu falava com o presidente e com qualquer outro funcionário, eu entrava na fábrica, fisicamente a fábrica, montava tratores, ficava circulando ali, falava com o operário e com o presidente. Para mim era tudo muito parecido. O presidente não me dava medo e o operário não me dava nojo. Sabe, exagerando aqui, mas não que eu seja maravilhoso, não é isso, mas eu tinha uma curiosidade intrínseca. Eu acho que o operário montava um negócio, eu sempre adorei mexer em peça. O cara montava um trator inteiro. Para mim aquilo era fascinante. E o presidente era o chefe da porra toda, um cara poderoso, não sei o que, meio mafiosão, era o estilo de gestão dele da época. Ele me ensinava um outro mundo. E aí com isso foi tão intenso. E o Pix hoje, talvez a definição mais perfeita, ele é o primeiro filho da Bia e meu. Porque agora a gente tem um segundo filho, que é o Nico, que é um filho humano, não é um filho empresarial. Mas acho que ele é o nosso primeiro filho. E como tal, é um enorme desafio. E ele como empresa, como projeto, e o Pix acabou sempre sendo muito mais um sonho, uma paixão, do que exatamente um grande negócio. A gente viu nesse universo dos criadores, creators, né? YouTubers, bloggers, etc, o nascimento há 10 anos atrás de um novo jeito de pensar tudo, de repensar tudo, de formar opinião, de entretenimento, de informação, de educação, tudo vindo através desses novos creators que, com um celular na mão, que não precisa ser iPhone, Samsung 7, nada disso, pode ser um celular simplão, e muito talento e muita vontade, tem a seu próprio canal, seu próprio jornal, seu próprio revista, seu próprio blog, seu próprio whatever, tanto faz o nome, mas faz conteúdo e propaga para o mundo, e isso é distribuído gratuitamente para o mundo inteiro, e de repente se criou em torno disso comunidades, e pra gente isso lá 10 anos atrás, isso era assim absolutamente fascinante, é ainda hoje, e eu acho que a gente embarcou, a Bia e eu, nesse troço, que a gente tenta até hoje transformar num negócio, mas que sem dúvida nenhuma ele é um filho e é um prazer enorme, porque a gente contribui com essa nova indústria, com esse novo segmento, com esses novos criadores, com a transformação do mundo através de conteúdo, mesmo que ele não seja um grande negócio, quem sabe um dia vire, e se não virar, acho que that's fine. Essa é boa. Pouco. O empreendedor ele vive na beira do abismo, por desejo, por angústia, por incômodo, pelo próprio desconforto que é ser empreendedor, e em alguns momentos também por vício. Depois de um tempo vira vício viver andando no abismo e fica extremamente monótono viver na planície, né, longe do abismo.
Desde que eu fui pai tarde, aos 50, pela primeira vez, às vezes eu penso em outros abismos um pouco mais físicos quando eu penso do Nico. Mas eu tive medo do abismo no primeiro ano de vida do Nico. E depois eu entendi que, tipo, muito longe do abismo me mata. Eu não consigo viver tão longe do abismo assim. Talvez eu tenha andado alguns 2 ou 3 passos. Eu acho que do nascimento para o Nico, no primeiro ano, eu provavelmente fui para longe do abismo. E a Bia e eu, minha mulher, a gente teve uma boa conversa. O Nico tinha um ano e pouco, onde os termos não eram abismo, mas relembrando a tua pergunta agora, a tua provocação agora, a gente concluiu junto que eu tinha ido longe demais dessa linha de viver uma vida um pouco mais emocionante, um pouco mais correndo certos riscos e apostando em coisas que acredita. E eu fiz um retorno para mais próximo do abismo, talvez um pouco menos próximo do que antes de ser pai, e que eu acho que é uma coisa saudável, mas eu preciso estar num lugar onde eu vejo o abismo. Talvez eu não preciso estar na beirinha, mas se eu nem vejo mais o abismo, isso para mim acaba ficando muito sem sentido. Há motivos que me fizeram trabalhar com publicidade. Eu vou negar que eu trabalhe talvez com publicidade. Na verdade, eu sempre trabalhei numa coisa paralela, que foi internet, mas sempre próximo ao que é publicidade. E de repente também, aos 50, eu recebi esse convite do Grupo ABC para trabalhar no grupo e ajudar o grupo a se reinventar no mundo digital. E o grupo é um grupo de publicidade. Eu acho que o grande motivo que me fez aceitar foi o motivo de que eu não sou publicitário e eu não tinha trabalhado com publicidade. E eu achei que o convite tinha um acerto da parte deles e uma provocação muito grande para mim. Por isso que eu resolvi topar. O Grupo ABC é, na minha visão, um amontoado de empreendedores malucos, cheio de vontade de fazer coisas na área de comunicação. Então essas coisas se traduzem em agências de publicidade, de promoção, de ativação, de marketing, digitais, etc. Há 13 anos esses malucos foram se juntando aos poucos com a liderança do Google e do Nizam e foram fazendo coisas. São inconformados empreendedores geniais e geniosos que juntos fizeram o que é o maior grupo de comunicação do Brasil e que há 2 anos atrás foi vendido para a Omnicom. Então o que eu estou falando é mais do ABC pré-Omnicom. Agora ele é parte de um dos maiores grupos mundiais de comunicação. É uma coisa diferente essa nova fase. Eu tinha visto uma coisa um pouco logo anterior à internet, que eram os CD-ROMs, e eu achei aquilo absolutamente fascinante e ao mesmo tempo bloqueante por causa da necessidade de uma coisa física, né? Que você gravava e se tivesse um erro, se tivesse que reeditar, etc., não estava feito, né? Comecei a trabalhar um pouquinho com isso, e aí numa viagem para os Estados Unidos eu tive acesso ao que era a internet comercial, não acadêmica. A acadêmica já existia mais cedo, mas a comercial lá. E eu voltei de lá, dessa experiência, absolutamente, foi numa feira, num evento, absolutamente surtado com o potencial daquilo. E eu me lembro de um episódio, mais ou menos naquele período, 1, 2 anos, naquele período próximo a esse momento, onde
Eu estava casado na época, não com a minha mulher atual, e um dia sentado no chão assim, ela falou: ah, mas eu não consigo entender o que você faz, o que é esse negócio de internet. E aí eu falei: meu, vem cá. E aí eu mostrei um site que não se chamava e-commerce exatamente naquela época. Estamos falando aí dos anos 90, bem o começo da coisa. O UOL, os AIS no Brasil é 96, então isso aí nós estamos falando de 93, 94, 95, por aí. E eu sou ruim de datas, mas é por aí. E aí eu achei uma loja de sapatos de mulheres, e aí ela falou: é com isso que você trabalha? Ela entendeu tudo. E ela tava certa, era isso mesmo. Tipo, sabendo aonde as coisas foram hoje, então ela entendeu o que era aquilo. E a partir dessa descoberta, não dos sapatos, mas da internet nos Estados Unidos, eu desfiz a sociedade numa empresa de comunicação que eu tinha com um amigo que se formou comigo na GV, e falei: meu, vou fazer internet. Ele falou: mas a internet não é nada, a internet não existe. Eu falei: exatamente por isso mesmo que eu vou fazer. Porque pela primeira vez na vida eu estava vendo um bonde que eu podia pular e que o bonde não estava lotado. Todos os outros bondes, que era um bonde que eu já tinha pensado, e o bonde de comunicação que eu tinha mergulhado um pouquinho naquele momento com esse amigo, eram bondes super lotados, já tinha muita gente. E esse da internet não tinha ninguém, né? Tanto que o primeiro projeto, o primeiro website, né, lembrando o Gilberto Gil, eu me lembro isso muito claramente, que um cliente era um programa de televisão sobre imóveis, e ele me perguntou, Durval chamava, Durval, falou: Bob, tipo, entendi esse negócio que você tá me vendendo, era uma coisa do tipo, sei lá, R$1.000, uma bobagem qualquer, mas era muito novo, era muito incógnito. R$1.000 para um negócio que você não sabe fica mais caro do que R$1.000 para um negócio que você conhece e quer, né? E aí ele falou: tá bom, vamos fechar, mas você sabe fazer isso que você tá me dizendo que a gente vai fazer? E aí eu fui muito sincero, olhei na cara dele, a famosa cara de pau de empreendedor, e eu disse: não, Durval, mas eu sei quem sabe. E aí tudo começou. Carros, direções, câmbios, aceleradores, tampas de panelas que viravam direções, bicicletas que viravam pequenas montagens com caras de carros. Eu tenho uma coisa, uma fixação por carro que não é exclusivamente da coisa que passa por muita gente, passa por mim também, não tô fora do mundo, mas que é um pouco, não tá tão ligada ao status que ele me dá, mas muito mais ligada à mobilidade e muito mais ligada às minhas origens. Meu avô, quando eu era pequeno, tinha uma Kombi, e a gente viajava e dormia na Kombi. Kombi essa que eu acabei de recomprar, não a própria, eu comprei uma Kombi da Last Edition agora, está sendo reformada, e nós vamos fazer uma longa viagem, ou várias, mas vamos começar com uma longa viagem no fim do ano, Bia, Nico e eu, e as nossas duas cachorras, a Farofa e a Linguiça, para trazer um pouco dessa coisa do meu avô, trazer um pouco desse imaginário de estar na estrada, de estar livre, leve, solto no mundo. Talvez tenha um pouco da coisa do abismo, de enxergar um pouquinho do abismo. E uma coisa que eu busco muito, eu estou divagando no brinquedo, mas os brinquedos vêm trazendo isso, que é talvez tentar mostrar um pouquinho do abismo pro meu filho. Ou talvez, como ele é pequeno, talvez mostrar que o abismo existe e que tem o seu fascínio e o seu valor. E curiosamente, meu filho é fanático por carros e direções e coisas assim, que foi uma coisa que eu me propus a me libertar quando a gente estava grávidos,
por ter tido um pai que tinha gostos, desejos, jeitos, perfil radicalmente diferente dos meus, e isso não nos fez criar uma conexão forte. Então, quando a gente estava grávido, eu falei, puxa, eu tenho que criar uma conexão com meu filho, ele goste ou não goste das coisas que eu gosto, que eu admiro e assim eu me propus, e assim eu continuo me propondo. Ele tem várias coisas diferentes de mim, mas ele tem uma coincidência que é muito feliz, que é essa paixão por essa coisa de carro. A Kombi chegou, eu fui buscar a Kombi outro dia, e a Kombi chegou e o Nico ficou ali apaixonado pela Kombi. É uma coisa assim que a gente nem fez a viagem e já marcou para sempre a vida dele, a existência da Kombi, que a gente nem botou na estrada ainda juntos. Imagina quando a gente botar. Meu avô era o Mr. Jens, que batizou meu primeiro Jeep de aventuras e batiza a Kombi, que está chegando daqui a pouco, Mr. Jens. Ele era meu avô-drasto, ele era o padrasto da minha mãe, mas o meu grande amigo de infância e de toda a vida. Mr. Jens partiu já há 25 anos ou mais, comigo ao lado dele. Nos despedimos no momento que ele, bem velhinho, partiu, e provavelmente o cara que me ajuda a relembrar as coisas reais da vida, que me tira das coisas materiais da vida, que me puxa para as coisas simples e que me ajuda a ter equilíbrio nesse mundo moderno, intenso, consumista, dinheirista, materialista e etc. que a gente vive e que nos puxa para um outro lado. Ele foi um norueguês, aventureiro, velejador, andava de moto, e na minha infância a gente fez não sei quantas, acho que não foram tantas, mas algumas boas viagens na Kombi dele. Coisas que nunca mais saíram, nem tanto das minhas memórias factuais, mas principalmente das minhas memórias emocionais, da vida simples, da vida com pouca grana, da vida com nenhum poder, mas com uma capacidade de compreender quanto valor tem isso, e como a gente fica às vezes enganado por um mundo que nos faz crer que o valor está na grana, no poder, nos bens, nas coisas caras, enfim. E quando na realidade isso não é uma realidade. O meu cotidiano, ele tem uma mistura de uma rotina e uma anti-rotina, né? Eu tenho uma angústia muito grande todo dia ele faz tudo sempre igual, mas eu vejo que tem muita coisa que todo dia eu faço tudo sempre igual, né? A leitura dos jornais, da internet, do Face, na mesma poltrona de manhã, antes da casa acordar, uma série de rotinas de escrever as coisas que eu escrevo pela manhã, e organizar a minha vida, misturada com uma busca e um prazer muito grande em que qualquer dos meus dias tenha um acaso bacana. E eu me jogo fácil nesse acaso. Ontem estava num evento e como ouvinte, de dia inteiro. Fui lá como ouvinte, uma coisa que eu estava participando pelo ABC e que tinha um papel de eu estar ali participando, etc. No meio do evento me dizem que há uma oportunidade, ou me perguntam se eu topo ser um dos palestrantes para encerrar o evento.
Isso era meio-dia e eu topo e obviamente acho que fiz um dos grandes momentos de encerramento do evento e gerei uma oportunidade de negócios para a gente no Grupo ABC e uma para a minha empresa que eu estou montando que chama Much More agora também. E essa é a anti-rotina, que eu estava lá normal, fui num evento, mas o acaso me colocou numa oportunidade que não estava prevista até o meio-dia daquele evento e aconteceu às 6 da tarde do mesmo dia e desviou o meu rumo, mesmo que sutilmente, mas desviou meu rumo para duas novas oportunidades. Adoro isso, adoro essa coisa do tem muito do todo dia ele faz tudo sempre igual, permeado de sempre tem uma coisa diferente nesse dia todo sempre igual. Eu tenho um defeito de não conseguir chorar muito. E eu tenho um defeito maior, talvez, de não conseguir chorar nos momentos de prazer. Mas eu acho que eu tenho chorado momentos de prazer sem lágrimas, mas que eu sinto assim profundamente dentro, assim, na experiência de ser pai, em pequeníssimas coisas, mas eu não vou às lágrimas, isso aparentemente não funciona em mim, mas eu também não fico, não deixo de notar e não deixo de ter uma emoção muito profunda que chega a ser física, que não é lágrima, mas que é uma, difícil de descrever, mas um prazer interno, uma explosão interna de um micro momento de prazer que eu tenho tido muito com meu filho. Porque dessa relação tão complexa que eu tive com meu pai, eu me coloquei um objetivo de tentar ter uma relação menos complexa, digamos assim, com meu filho. E cada vez que eu consigo ver que eu tô tendo alguns pequenas conexões com ele, que são simples. Outro dia, dirigindo na estrada, indo para nossa casa da praia, eu comecei a fazer careta no espelho e ele fazer careta de volta. E isso é uma conexão muito simples, muito sutil, muito pequena, mas que foi um desses estalos de choro interno, de prazer. Choro de tristeza faz tempo que eu não tenho, e eu tenho uma capacidade que eu acho que é uma capacidade muito que está ligada ao empreendedorismo, que é essa capacidade de sofrer uns 10 minutos com o problema e começar a encaminhar para a solução ou para a próxima fase, sabe? Não sei se é resiliência ou qual é o nome disso, mas eu acho que talvez até um pouco de sonho, de capacidade imaginativa e até de não viver no hoje, viver um pouco no futuro, que é uma coisa muito do empreendedor. O empreendedor não vive hoje, na minha visão, ele vive sempre algum tempo para frente. E se você vive algum tempo para frente, esse tempo para frente pode ser bom, mesmo que hoje seja péssimo. Então, tenho tido momentos de olhos embaçados, mas que não chegam a muito mais do que uma lágrima e que se converte nessa energia de tipo, bora, sem misericórdia, mão na massa, e não tem nada que não seja não resolvível.
Meio século é bastante, né? Eu tive um momento de reality check do que tinha sido esse meio século e a resposta foi, para mim mesmo, foi bom, mas ainda falta muito. E como eu não consigo me sentir velho, foi ok. Segui correndo, segui buscando. Logo no início do segundo século, do segundo meio século, nasceu meu filho e que me botou num drive de juventude, de correria e até de autoconhecimento ainda maior. O que foi ótimo começar o segundo meio século com essa provocação de ser pai. E vambora. Quem ensinou a ler? Cara, não sei. Não tenho recall desse momento.